Boa noite, galera vascaína. Bem-vindos a mais um vídeo desse canal mais casca grossa, desse canal mais bruto que fala de Vasco. Bem-vindos ao Brutos da Colina. Já chega apertando o joinha, já chega se inscrevendo no canal. Para você que gosta de uma resenha sobre Vasco da Gama, notícia, apesar de que eu sempre deixo claro que isso aqui não é um canal de notícia, mas sim a gente fala sobre as últimas notícias desse clube mais querido, desse clube mais amado do Brasil, que é o Clube de Regata Vasco da Gama. Hoje temos muitos assuntos para tratar e para falar sobre transferência, para falar sobre esse assunto da Semana do Vasco, que foi o desligamento do CEO Luiz Melo, ou para muitos Luiz Mengo. Vamos falar a respeito, teremos participações especiais também de vascaínos, amigos meus, vascaínos de alto nível, que vivem, que sabem de Vasco. Vocês vão gostar da participação deles aqui. Tudo isso depois da vinheta. Solta a vinheta. Então, minha galera, sem mais delongas, vamos falar a respeito do caso Luiz Melo. Tem muita gente se escorando no Luiz Melo como se ele fosse o único erro da gestão esse ano do futebol. Ele está prejudicando o Vasco, que as contratações não vêm por causa dele. Então eu resolvi perguntar aos vascaínos o que eles acham da saída do Luiz Melo, o que eles acham a respeito do trabalho, o que foi o trabalho do Luiz Melo até aqui. E se não tem mais culpados, não? Vamos pensar bem? Será que é só isso mesmo? Será que é só o Luiz Melo que está errando? Então vou chamar agora o doutor Marcos Sodré para falar a respeito e discorrer sobre esse assunto, sobre o Luiz Melo. Marcos, com você. Boa noite, Tyler e amigos do canal. Essa pergunta é capciosa, né? Porque tem muita gente aí querendo colocar a culpa desse desastre total que é esse ano do Vasco em uma pessoa só, né? Para quem já viu aquele filme Sully, que o Tom Hanks faz o comandante de um avião que pousa no Rio e acaba salvando a vida dos passageiros, dá para ver ali perfeitamente que a empresa, né, transportadora aérea quer colocar a culpa nele, a seguradora quer colocar a culpa nele, a resseguradora, a autoridade lá pública de segurança, o governo, todo mundo quer jogar a culpa em outro e logicamente que o outro mais fraco é onde é, é, a fúria recai com maior força, né? Então, agora que o Luiz Melo foi saído do Vasco, tá todo mundo querendo culpar única e exclusivamente o Luiz Melo, obviamente o Barbieri também, que já saiu. Então, assim, joga a culpa em quem não vai poder se defender mais, né? Assim, ninguém aqui, ninguém em sã consciência vai negar que o Luiz Melo teve participação nisso. Agora, vamos analisar a culpa de quem ficou, né? Não vou entrar no mérito aí da gestão do Salgado, do Osório, que eles são sócios minoritários agora. Mas a 777, enquanto organização, enquanto empresa, já devia ter visto todas essas falhas, ou do Luiz Melo, ou do Paulo Brax, ou de quem quer que seja, deveria ter corrigido já há muito tempo. Eles já vão completar um ano na administração do Vasco. Segundo lugar, seu Paulo Brax. Só falar o nome dele faz o meu sangue ferver aqui. O cara mais incompetente da história do Vasco, do futebol do Vasco. O Paulo Brax, quem ele trouxe? Olha as contratações que ele fez. Maicon, reserva no Santos. Juan Cruz. Cocão. O que explica a contratação do Cocão? Se é falta de dinheiro, por que traz esses caras que certamente não vão ajudar? O Cocão que nunca jogou ele jogou uma partida, nem isso, profissionalmente. Qual o scouting que faz essa mágica de trazer um cara que nunca jogou? Então, assim, a culpa é compartilhada, obviamente, mas tem muita gente ali muito culpada, uma parcela muito grande, e principalmente o seu Paulo Brax e a administração, a burocracia da 777 contribuíram muito para esse desastre. Um abraço. E agora, mais uma opinião do amigão meu, sabe muito de Vasco, Marcelo Waldman. Fala, meu querido, qual é a sua opinião
a respeito do Luiz Melo. Um abraço grande aí pro pessoal do canal Brutos da Colina. Falar um pouquinho do Luiz Melo, né? Pelo que eu vi, pelo que eu tenho acompanhado, aí falo como torcedor e como sócio do Clube de Regatas do Vasco da Gama, eu vejo que o Luiz Melo, ele não é o vilão que todo mundo planta. Para mim fica muito claro, principalmente na mensagem, que ele vai fazer parte do 777 Football Group, que ele era um cara que executava o que a 777 determinava. Então, a gente falar hoje que ele era o único vilão, que as contratações que foram feitas erradas foram culpa dele, eu acho que é um equívoco. Eu acho que ele tem uma parcela grande de culpa, sim. Eu acho que ele deixou, por exemplo, como CEO, fez com que o Vasco não gerasse novas receitas, que o Vasco não se aproximasse do seu torcedor, que o Vasco perdesse muita credibilidade junto aos times com os problemas de fluxo de pagamento. Mas eu acredito que ele seguiu um processo, tá? E muitas coisas que ele não tinha autonomia. Então hoje, com a saída dele, né, já se passou aí 1 dia, 2 dias da saída dele, oficial, ele ainda está no período de transição, mas a gente já sabe que o Lúcio Barbosa vai assumir. A gente vê que o Vasco continua com o mesmo problema de processo pelas notícias que a gente observa. Por exemplo, o Dom tem que aprovar, então determinadas contratações a gente vê que precisa passar pelo Dom, que o Paulo Brax não tem autonomia. Tá? E aí, falando um pouquinho de Paulo Brax também, quando se coloca que o Luiz Melo é o grande vilão e agora tudo vai ficar uma maravilha, a gente não pode esquecer que dificilmente foi o Luiz Melo que teve papel para trazer o Juan Cruz, Carabarral, Robson Bambu, Cocão e o De Luca. Então, assim, eu duvido muito, e aí falo como torcedor, sem nenhum tipo de prova, mas duvidando que foi o Luiz Melo que bancou esses caras. Para mim, isso vem do departamento de scout do Vasco e da figura do Paulo Brax. E também entra aí muito um papel, uma pessoa que está muito escanteada, está muito sumida, que é o seu Abel Braga. Abel Braga também teve importante papel nessas indicações. Então, a gente não pode dizer que o Luiz Melo é o grande vilão, porque nessas contratações ele não teve o papel decisor não foi dele. Abraço. Agora eu quero ouvir a opinião do doutor Adriano Margraf. O que você acha desse assunto? Prezado Tyler, um prazer estar aqui conversando com você aqui no seu canal. Desejo sucesso e boa sorte aí nessa empreitada. E respondendo a pergunta que foi passada aqui, eu acredito sim que a saída do ex-CEO tenha sido benéfica para o clube, uma vez que sim, ele tem grande responsabilidade nesse momento que a gente vive. Porém, acredito que o mais importante é que nenhum vascaíno caia nesse papinho de que ele era o único malvado, o único culpado, o grande vilão da história. Por trás dele, juntamente, concomitante a ele, há um departamento de futebol que errou com o orçamento que tinha. Não foi um orçamento de 10 mil, 20 mil, 100 mil reais. Eles tiveram 100 milhões de reais para contratar jogadores. E enquanto estes profissionais que lá estão permanecerem, eles vão continuar gastando dinheiro dos aportes e não veremos resultados diferentes. Então, eu acho que é muito cômodo, acho que para alguns é cômoda a manutenção do Paulo Brax e acho que sinto falta de ver grandes veículos de comunicação vascaínos cobrando a saída dessa direção de futebol de dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, principalmente pelo resultado esportivo que estamos vendo. Não foi uma rodada, não foi eliminação em um campeonato, e o nosso diretor de futebol disse, abre aspas aqui em matéria do Globo.com, que esse time titular do Vasco suportaria bem a Série A. Suportaria bem quem? Em 20º lugar? É isso? Mais uma vez, para finalizar aqui, eu retorno para a questão dos grandes canais vascaínos, que não estou vendo uma cobrança efusiva e enérgica para a saída desse cidadão, porque uma pessoa que fala isso e o resultado posterior é completamente diferente, não pode ser mantido no cargo. Então, minha galera, eu, sinceramente, para finalizar, foram 3 opiniões maravilhosas. Detalhe,
Aqui eu não pedi eles para falarem nada, absolutamente nada que não fosse a opinião deles, tá? A opinião mais sincera e genuína aqui, a gente não mede a boca de ninguém. A pessoa fala o que quer. Aí se concorda ou não, deixa nos comentários o que vocês acharam. Só que eu não compro esse discurso que tudo que está acontecendo no Vasco é culpa do Luiz Melo. Não. Inclusive, eu acho que o problema é muito além. O problema é muito além. Eu acho que os modus operandi da 77 Partners são a pior coisa que está acontecendo no Vasco. Tudo é muito lento para acontecer. Se tiver que mandar alguém embora, é muito devagar para mandar. Se tiver que contratar, é mais devagar ainda. Se tiver que coçar o bolso, é horroroso o jeito que essa empresa tem se mostrado. O daqui para frente, a gente vai acompanhar. Mas até aqui, para eles tirarem alguns dólares do bolso, é horroroso. O Paulo Brax tem muita culpa nisso aí. Muita. Inclusive, tá? Eu não mandaria ele embora agora. Eu não mandaria. Entretanto, dia 2 de agosto, fechando a janela, acabou de fechar, mandaria ele e o Abel Braga embora. E aqui quero ressaltar que eu tenho o maior respeito, maior admiração pela pessoa do Abel Braga. Porém, eu mandaria embora. Não fez o seu trabalho, não soube desempenhar um bom papel no Clube de Regatas Vasco da Gama. E agora vamos falar de um assunto que mais importa nesse momento, porque CEO não lança, CEO não faz gol. Então vamos falar de contratações, dos mercados de transferência do Vasco. O que você está achando do mercado de transferência do Vasco? Você acha que essa janela foi proveitosa para o Vasco? Deu para aumentar o nível de competitividade do elenco? Pois bem, agora vai a minha opinião. Não. Não. A impressão que eu tenho, sinceramente, com todo o respeito dos profissionais que chegaram, a impressão que eu tenho é que rodou e não saiu do lugar. Essa é a impressão que eu tenho. Que contratou 6, 7 jogadores, porém, e aí? A gente precisava nesse momento, a quantidade, acredito eu, que a gente precisava lá em janeiro, na primeira janela. Agora é qualidade. E qualidade mesmo, não sei. Tudo bem que os jogadores que foram apresentados hoje, Paulinho, conhecido como Paulinho Paula, porém o jogador deixou claro que é Paulinho, ele nem sabe por que estão chamando ele de Paulinho Paula. Enfim, os jogadores apresentados de Paulinho Paula, Praxedes. E foi confirmado hoje Sebastián Ferreira, o paraguai que estava jogando na MLS, e que esse ano, particularmente, o paraguaio foi horroroso em números, porém, não caiam também nessas falácias. No próprio Houston, que ele estava jogando, ele foi um jogador muito importante na temporada passada, teve 2 anos maravilhosos sob o comando do Ramon Dias, nosso treinador. Então, eu acho interessante essa contratação. Porém, eu não confio, tá? Que esse é o jogador que vai chegar, vai ser o homem-gol, vai resolver o problema. Não, eu não confio. Nenhum desses jogadores que chegaram, de toda a janela que fizemos, a contratação que eu mais gostei foi o Medel até aqui. Porque o espírito do Medel é um jogador vencedor, vitorioso, aguerrido. Estamos precisando disso no nosso elenco. Então, foi o que eu mais gostei até aqui. Gente, é óbvio que eu estou torcendo para dar muito certo. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Eu estou torcendo para o Paulinho chegar aqui voando, para o Praxedes, que é um jogador que é muito talentoso. Acompanhei muito ele no Inter, acompanhei os primeiros anos dele de Red Bull Bragantino. É um jogador talentoso. Só que é uma aposta, gente. Vamos ser honestos, é uma aposta. Não tem como a gente cravar que o Praxedes, desculpa, vai levar o Vasco a navegar em mares tranquilos. Não tem como. Não tem como. Tá? Para isso, teria que contratar, investir em jogadores maiores. Vamos lá. Para dar sequência a esse assunto aqui de transferência, as transferências que fracassaram até aqui, porém que no mundo do futebol é muito dinâmico, o que não foi aceito aqui, pode ser que amanhã tudo se resolva, enfim, vocês já conhecem. Ninguém começou a acompanhar futebol hoje. Vamos falar do centroavante Michel Santos, que é do Tajeres
E, gente, o presidente do Tadieres é complicado, é um camarada, é muito raposa velha. É muito raposa velha. Aí tu pega um diretor de futebol, Paulo Brax, que parece ser, muitas das vezes, tem umas atitudes amadoras. Aí adivinha, tu faz a equação aí, o que vai acontecer? Vai brincar com a cara do Brax. Então, o Tadieres pediu, aceitou a transferência do Vasco e agora está pedindo comprovantes bancários e que, na boa, gente, na boa, eu acho que esse cara tá brincando com o Vasco. Ele quer mesmo vender para o mundo árabe. Chegou uma proposta nas mãos dele um pouco maior que a do Vasco e para mim ele tá valorizando o atleta dele para vender e isso, né, nem tá errado, isso faz parte do jogo. Um jogador também na mira do Vasco, um argentino, muito bom de bola, 22 anos, que joga no Feyenoord, o Bulaudi. Eu só lembro do segundo nome dele, desculpa, eu esqueci o primeiro. Ele também, o Vasco está insistindo na contratação dele. Segundo informações que obtivemos, ele não quer vir para a América do Sul, ele quer se manter na Europa, mesmo ele não está tendo um bom aproveitamento no Feyenoord. E o Vasco insiste na contratação. E o time dele vai jogar hoje, o Feyenoord vai jogar hoje, ele não foi relacionado. E o técnico afirmou que o time que ele não foi relacionado porque ele está de saída do clube. E aí, será o Vasco da Gama? Sinceramente, tomara, gente, porque precisamos de um 10, precisamos de um jogador que faça essa função e que não temos hoje. Então, vamos ficar na guarda. O momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não. Essa é a última informação com relação ao Bulaudi, entendeu? Então, de repente, quando você vê esse vídeo, ou já esteja encerradas as negociações, ele não vem, ou ele já está a caminho de malas prontas pelo Rio de Janeiro. E também tem um zagueiro que joga de lateral direito também, do River Plate, 28 anos. Se eu não me engano, gente, me perdoa, tá? Se eu estiver cometendo esse erro aqui. Robert Rojas, acho que o nome dele é esse. Eu não conheço o atleta, não conheço, eu não posso aqui dizer se é uma boa ou não. Porém, o Vasco entrou firme, fez uma proposta formal hoje ao River Plate. E o River Plate está, apesar dele ser titular no River, o River Plate está, sim, disposto a negociar o jogador. E é um jogador que o Ramon Dias pediu, igual o Sebastião Ferreira. Então, esses jogadores já vêm com uma sobrevida, já vem a gente tendo um pouquinho mais de esperança, porque tem um carimbo do treinador. Então, acredito que a gente tem que respeitar. Se o Vasco escolheu, desculpa, o Ramon Dias para seu treinador, o comandante desse barco aí, tem que confiar nas escolhas do treinador. Correto? Então, galera, vai ficando por aqui mais um vídeo. Peço vocês também para acompanhar o nosso Instagram, Brutos da Colina. Vai lá, estamos crescendo também. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por vocês que acompanham. E é isso aí, galera. Acredito que breve, muito breve, estamos fazendo nossa live. Quero fazer isso o mais rápido possível. Acredito que semana que vem já esteja. Vários convidados de maneira, a gente batendo aquele papo de Vasco, porque eu decidi ser Vasco nos piores e nos melhores momentos. Tudo bem que só tem sido nos piores, mas eu estou junto, eu sou torcedor mesmo, eu sou um apaixonado, um amante do Vasco da Gama e eu decidi nunca abandonar. Então é isso, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe o vídeo e tamo juntos. Brutos da Colina.